Steve Jobs é um nome que, pronto, toda a gente conhece. Traz-nos logo à cabeça imagens de iPhones, daqueles computadores coloridos, golas pretas. Mas para percebermos o verdadeiro impacto dele, temos de olhar para além do inventor. Temos que descobrir o visionário complexo, aquela força da natureza que não criou só produtos, ele remodelou indústrias inteiras e a nossa relação com a tecnologia. Vamos lá mergulhar nisto. E aqui está, se calhar, a chave para desvendar o enigma que foi Steve Jobs. A genialidade dele raramente vinha de criar algo completamente do zero. Pelo contrário, vinha de uma capacidade quase sobrenatural de olhar para a tecnologia que já existia e ver um futuro que mais ninguém conseguia sequer imaginar. Então, a primeira parte desta nossa análise foca-se exatamente nisto, a mestria dele em reinterpretar o que já existia, transformando algo familiar em algo absolutamente revolucionário. E o que é realmente interessante aqui é como isto resume essa filosofia. Pensem no computador, por exemplo. Antes, Jobs era uma ferramenta para especialistas, fechada em laboratórios. Ele transformou em algo que qualquer pessoa podia ter em casa. O mesmo com o rato. Ele não o inventou, mas viu como podia tornar a computação intuitiva quase uma extensão da nossa mão. E claro, o iPod. Já existiam leitores de MP3, mas Jobs pegou num aparelho meio desajeitado e transformou num acessório de moda e numa forma completamente nova de viver a música. E esta citação, olhem, capta a essência na perfeição. O segredo era a simplicidade e a elegância. Ele pegava no que era complexo e tornava-o desejável, fácil de usar. Ele acreditava mesmo que, como se costuma dizer, Deus está nos detalhes. Só que esta visão tão intensa tinha um lado bem mais sombrio. Nos primeiros tempos da Apple, a mesma paixão que o levava a inovar também criava um ambiente de trabalho incrivelmente volátil, muito marcado pela personalidade avassaladora dele. Este conceito tornou-se lendário em Silicon Valley. O campo de distorção da realidade de Jobs era basicamente uma mistura de carisma, convicção e uma força de vontade pura para fazer com que engenheiros e designers acreditassem que o impossível era de facto possível. Era uma ferramenta poderosa, sem dúvida, mas também muito desgastante para quem estava à volta dele. E essa força de vontade toda manifestava-se numa visão do mundo a preto e branco, sabem? Extremamente polarizada, não havia cá meios termos. No universo de Jobs, ou se era brilhante, ou se era completamente inútil. E esta perspectiva moldava todas as interações dele, criando um ambiente de alta pressão, onde o medo e o respeito andavam de mãos dadas. E isto ilustra na perfeição o conflito central que acabou por o levar a sair da Apple em 1985. A sua necessidade de disrupção constante, de quebrar as regras, bateu de frente com a estrutura corporativa mais tradicional que ele próprio ajudou a construir. A empresa, a certa altura, já não conseguia conter a sua própria criação. Mas a saída dele da Apple não foi o fim da história, longe disso. Foi, na verdade, um interlúdio crucial. Os anos que se seguiram, que muita gente viu como um fracasso, foram, na verdade, o período em que ele afiou as ferramentas que ia usar mais tarde para mudar o mundo. Primeiro, com a Next. Ele tentou construir o computador perfeito, uma máquina super poderosa para universidades e empresas. E embora fosse tecnologicamente muito avançado, era caríssimo para o mercado de massas e não foi um sucesso comercial. Mas o verdadeiro legado da Next foi o seu sistema operativo, uma base sólida e brilhante que, mais tarde, se tornaria o coração do macOS X. Ao mesmo tempo, a aposta dele na Pixar foi transformadora. Ali, ele não estava a vender caixas de metal e silício. Ele estava a vender histórias, emoções. Aprendeu sobre o poder da narrativa, a liderar equipas criativas e sobre aquela dança delicada entre tecnologia de ponta e arte intemporal. Portanto, o ponto crucial é este. Aquele exílio foi a verdadeira universidade dele. A Next deu-lhe a base técnica para a próxima geração de computadores e a Pixar ensinou-lhe a magia da narrativa que viria a cativar milhões. Ele estava, sem saber, a preparar-se para o seu grande regresso. E que regresso foi esse? Em 1997, Jobs voltou para uma Apple que estava à beira da falência. A empresa que ele ajudou a criar tinha perdido completamente o norte e ele era a última esperança. A pergunta na cabeça de toda a gente era esta, não é? Como é que uma só pessoa podia salvar uma empresa à beira do abismo? A resposta de Jobs não foi só um plano de negócios, foi uma autêntica revolução filosófica. Com a campanha Think Different,
O Jobs não estava só a vender computadores. Ele estava a vender uma ideia, um manifesto. Estava a realinhar a Apple com os rebeldes, os criadores, os visionários, a sua tribo original. E o que se seguiu foi uma década de inovação como nunca se tinha visto. O iMac, com aquele design arrojado, ressuscitou a empresa. O iPod não só mudou a indústria da música, como alterou a forma como a consumimos. O iPhone, bem, deu início à era dos smartphones, pondo a internet no nosso bolso. E o iPad criou uma categoria de produto totalmente nova. Cada lançamento era um evento mundial. Mas, desta vez, havia uma diferença crucial. O Jobs que voltou era muito mais focado. Esta citação revela a sua nova disciplina. Assim que regressou, ele cortou impiedosamente a linha de produtos da Apple, concentrando a empresa em apenas alguns projetos-chave. Este foco foi o superpoder dele. O que nos leva, então, à questão final. Como é que se concilia o brilhantismo dos produtos com a complexidade e, por vezes, a brutalidade da sua personalidade? E esta é a grande dualidade de Steve Jobs. Por um lado, o visionário, com uma obsessão pela perfeição que nos deu ferramentas incrivelmente poderosas e belas. Por outro, o líder exigente, cuja intensidade podia esmagar as pessoas, mesmo quando as empurrava para a grandeza. Já perto do fim da sua vida, Jobs refletiu sobre o seu percurso com frases como esta. Talvez seja um vislumbre da sua própria evolução, um reconhecimento de que o processo de criar era tão ou mais importante do que o produto final. E no fim, ficamos com esta pergunta a pairar no ar. O legado de Jobs força-nos a confrontar uma ideia desconfortável. Será que a inovação que muda o mundo requer um tipo de personalidade implacável, intransigente? Será que o gênio dele era inseparável dos seus demónios? É uma questão sem resposta fácil, e talvez seja essa a marca final do seu impacto duradouro.